bem, minha gente. A primeira parte da nossa aula se trata de explicar para vocês como estudar para a ética no exame de ordem. É muito relevante que, primeiro, você entenda o porquê que você tem que estudar ética para o exame de ordem. Depois, onde estudar, qual diploma procurar. Depois, o que você deve estudar. E por último, como estudar. Então vamos do porquê ao como. Se você não entender isso, o estudo do Estatuto da Ordem passa a ser completamente despretensioso, e não é. Por que você tem que estudar a ética do advogado? Porque você vai exercer essa profissão? Provavelmente, mas não por isso. Simplesmente porque são 8 questões que caem no exame de ordem. 8 questões de 80 questões. São muitas questões que você tem lá. São 10%. É a matéria que mais tem questões do exame de ordem para você. Ao passo que você tem ali direito civil, direito administrativo, direito penal, com 7, 6 questões. Vejam, matérias que você está estudando desde o segundo semestre, terceiro semestre, e parece que não acaba nunca, não é? Parece que sempre vem o professor e vai te falando mais coisas. Você fala, gente, é muita coisa, é uma loucura. Então, o Estatuto da Ordem, o Código de Ética e o Regulamento Geral, sozinho, essas 3 leis, que são leis pequenas, representam 10% do seu exame de ordem. Te convenceu? É o suficiente. Portanto, faltando agora 2 semanas e meia para a prova, se você tiver que estudar alguma coisa, é ética, porque é onde você mais vai ter questões e é a menor matéria de todas, porque são 3 leis, 3 diplomas. Tudo bem? Onde estudar? Norma número 1, o seu Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Lei 8.906 de 94. É a Lei 8.906 de 94. É nela que estão contidas a maior parte das questões. Estatuto da Ordem, Lei 8.906 de 94. Então, se você tiver que ler uma norma inteira de hoje até o exame de ordem, qual que é? Estatuto da Ordem. Nela, provavelmente, você vai encontrar 5 questões do seu exame de ordem. Só nessa lei, que é uma lei pequena, que é uma lei curta, que inclusive é uma lei importante e importantíssima para a sua atuação enquanto advogado. Tudo bem? A segunda norma é o Código de Ética e Disciplina. Digo, novo Código de Ética e Disciplina, que é de 2015. Se trata da resolução número 2 do Conselho Federal da OAB. Resolução número 2 do Conselho Federal da OAB. Friso, novo Código de Ética, porque se você jogar Código de Ética e Disciplina no Google agora, provavelmente a primeira lei que volta é o Código de Ética antigo. E aí talvez você leia a norma antiga. Então tenha certeza que você vai pegar a norma atualizada de 2015. E onde estudar? Última norma, Regulamento Geral. O Regulamento Geral, que é uma norma de 94, feita pelo Conselho Federal, ele, em muitas vezes, repete o que o Estatuto de Ordem fala. Algumas vezes ele complementa o que o Estatuto fala. Tudo bem? Muitas vezes ele repete, algumas vezes ele complementa e pouquíssimas vezes ele inova. O regulamento tem alguns artigos, que eu tentarei mostrar para vocês aqui, alguns artigos que não estão nem no Código de Ética e nem no Estatuto. Não quer dizer que ele vai contra, ele apenas inova, ele traz dispositivos novos que você tem que saber porque às vezes eles caem. Tudo bem? O que estudar dentro da ética profissional? O que estudar dentro da ética profissional?
Minha gente, vários estudos de cursinhos têm demonstrado um percentual de temas da OAB, na matéria de ética, que mais caem, que vem se repetindo. Então, se você tiver que chutar para estudar uma parte, você vai estudar aquilo que eu falar para você estudar. E não abrir o código de ética e ler coisas quaisquer. Percentualmente, o que mais cai ainda são os direitos do advogado. Artigo 7º, portanto, artigo 6º e 7º do Estatuto. 6º e 7º do Estatuto. Mas lá no seu regulamento geral, também tem alguns dispositivos. Do 15 ao 17 do regulamento geral. Dê uma lida. Este é o tema mais importante. Percentualmente, deve ser o tema que mais cai no exame de ordem como um todo. Estou dizendo que é um artigo, artigo 7, que é muito importante para a sua vida. Você vai mesmo abrir mão de saber ele inteiro? A segunda questão, o segundo tema de ética que mais cai são as infrações e sanções disciplinares. Infrações e sanções disciplinares. Você encontra no Estatuto da Ordem, nos artigos 34 a 43 do Estatuto. 34 a 43 do Estatuto. Depois, tem alguns temas aqui que eles vêm na sequência com a mesma incidência de questões, por volta de 10% de questões no exame de ordem. São os 3 temas: da atividade da advocacia, que já falamos na aula passada, artigo 1º ao 5º do Estatuto, são aqueles primeiros artigos, muito importantes, artigo 1º ao 5º. E no regulamento geral, que não falamos na aula passada, que você vai ver que ele repete boa parte do que o Estatuto fala e algumas vezes inova, artigo 1º ao 14 do regulamento geral. Então, no regulamento geral, artigo 1º ao 14. Também cai, igual à atividade da advocacia, as questões da Ordem dos Advogados do Brasil. A estrutura da ordem, entende? Conselho Federal, Conselho Seccional, Subseção. Isso também cai bastante. E essa é uma parte chatinha que deixaremos para a próxima aula. Mas já anote aí os dispositivos. Artigo 44 ao 62 do Estatuto. 44 a 62 do Estatuto. E do Regulamento Geral, senhores, olha a porrada. 44 a 127. São muitos dispositivos. Mas eu digo para você, leia do Estatuto e do Regulamento Geral, você deixa para ler aquilo que eu vou te apontar depois. Porque ler tudo isso só se realmente você tiver muito tempo sobrando. Do regulamento do 44 ao 127. Outro tema que cai, tanto quanto os dois anteriores, por volta de 10%, são os honorários advocatícios. Honorários advocatícios. Honorários advocatícios, no Estatuto, você encontra do artigo 22 ao 26, artigo 22 ao 26 do Estatuto. No Regulamento Geral, artigo 14. Abrevia aí, tá, gente? Estatuto você escreve EAO, Estatuto da Ordem dos Advogados. Regulamento você coloca RG, RGE, não vai ficar escrevendo, né? Senão você vai perder muito tempo da sua vida mesmo. Artigo 14 do regulamento. Artigo 14 do RGE, Regulamento Geral do Estatuto. E no Código de Ética, vamos escrever CED, CED, né? Código de Ética e Disciplina. CED com C, obviamente. Código de Ética e Disciplina. Dos artigos 48 a 54. Honorários advocatícios. Também cai bastante. Depois, na sequência, dois temas que também têm grande incidência. Inclusive, um deles que eu vou falar agora, alguns estudos dizem que ele é o segundo que mais cai. Depende da época do exame. Então, coloquem um asterisco no que eu vou falar agora.
Impedimento e incompatibilidades. Impedimentos e incompatibilidades. O tema é impedimentos e incompatibilidades. Nesse meu estudo aqui ele apresenta com 6% de incidência, mas eu li alguns que ele às vezes é o segundo que mais cai. Depende da época, né? Às vezes vem 2 ou 3 exames direto que eles pegam bastante em impedimentos e incompatibilidade, mas sempre cai. Nunca é pouco. Impedimento e incompatibilidade você encontra apenas no estatuto. Artigo 27 a 30. Olha só, gente, 3 dispositivos. Você está entendendo que se você tiver estratégia para estudar, você vai focar naquilo que tem menos artigos e que tem grande incidência? 3 artigos. E é muito fácil. Honorários, você vai ver que não é tão fácil assim. Sociedades de advogados também cai bastante, não é tão simples assim. Agora, impedimento e compatibilidade, todo mundo vai entender quando eu falar. E são 3 dispositivos. Decora esse negócio. O outro tema que também cai igualmente como incompatibilidade e impedimento, sociedades de advogados. Sociedade de advogados. Sociedade de advogados. Sociedade de advogados, você encontra no artigo 15 ao 17 do Estatuto e do 37 ao 43 do RG. 15 ao 17 do EAO e 37 ao 43 do RG. Depois, com um pouco menos de incidência, 5%, inscrição na OAB. Inscrição na OAB. Inscrição na OAB, você encontra do artigo 8º ao 14 do EAO, do Estatuto, 8º ao 14. E no RG, Regulamento Geral, do 20 ao 26. A sequência, mandato e relação com o cliente. Mandato e relação com o cliente. Artigos do Estatuto 5º, no Código de Ética, bastante. 9º ao 26. A maior parte do mandato e código e relações com o cliente você encontra no Código de Ética, 9º ao 26. Depois, processo na OAB. Processo na OAB. Do 68 ao 77 do EAO. 68, 68, 68 ao 77. 68 ao 77. Estatuto, EAO. 68 ao 77. Publicidade profissional. É uma questão que não costuma cair muito, mas teve uns 3 ou 4 exames de ordem direto que eles pediram. Então, é simples, tá? Você encontra principalmente no Código de Ética, 39 ao 47 do Código de Ética. 39 ao 47 do Código de Ética.